comemoramos o Halloween, festa comemorativa que faz alusão a seres sobrenaturais como bruxas, duendes, fadas, feiticeiros. E se eu dissesse para vocês que isso tudo já existiu em determinada época? Sim, pessoal, fazia parte do universo mental de quem viveu na Idade Média e também em tempos posteriores a possibilidade de existência de todos estes seres mágicos. É sobre isso que a gente vai trabalhar hoje. Primeiramente, a gente vai trabalhar a perspectiva de Robert Mandrou sobre esse assunto, tal como registrado no seu livro Magistrados e Feiticeiros na França do século XVII, que trata-se de um livro que consiste em uma reflexão sobre o que representava o sobrenatural para as pessoas que viviam na França. E também fala sobre a mudança de mentalidade que acontece nesse período. Então ele vai citar alguns casos de possessão demoníaca que rolaram na França do século XVII. Mais especificamente, ele vai falar sobre o caso em Aix-de-Provence e depois também vai falar sobre o caso de Loudun. Então, freiras, de repente, passam a ter um comportamento muito estranho, a se contorcer toda e a fazer coisas que não eram nada usuais. Isso, inclusive, foi explorado pela indústria cinematográfica, né? Existe o filme Os Demônios, de 1971, que vai explorar esse assunto falando sobre o caso do padre Grandier, que ele foi acusado de ter provocado o evento que resultou na possessão das freiras. Ao todo eram 19 freiras, então todas elas falavam que a culpa era desse padre Grandier e que elas estavam sob possessão. E ao ser julgado essa situação, o padre acabou sendo estrangulado e queimado, e surgiram rumores depois que foi feita toda uma conspiração para condenar Grandier. E o que tinham como prova contra ele era o relato das próprias freiras, ou seja, quem sofreu a possessão. O mesmo aconteceu em alguns outros eventos da França nesse período. Então imagine só, você está usando como prova a pessoa que supostamente está sendo possessa pelo demônio. Então imagine só, você usa a pessoa que supostamente está possessa pelo demônio para simplesmente apontar quem foi responsável por tudo isso. Esse tipo de dúvida que gerou em relação ao caso do Grandier levou a uma reflexão que inclusive vai gerar ali uma mudança de mentalidade. Havia todo um debate intelectual no período, né? No século XVII, Jean Bodin escreve um livro chamado Demonologia, em que ele vai explicar o porquê que esses eventos ocorrem e vai tentar justificar por que isso existe. Ele vai usar argumentos como do tipo por que uma freira iria contar eventos tão pessoais, né? Contar eventos de possessão em que ela foi possuída pelo demônio, ela copula com o demônio. Por que uma pessoa iria contar isso e por que essas coisas têm uma regularidade tão grande? Por que sempre é contado da mesma forma? Então isso seria uma prova cabal que, de fato, possessões demoníacas existem. Mas no mesmo período, intelectuais como Montaigne, por exemplo, vão criticar esse tipo de posição e vão falar que isso não passa de um distúrbio psicológico. Então há toda uma discussão que está rolando nesse período. E tem também uma outra questão que há de se levar em consideração, que é o fato de que o modo como era realizado o inquérito, as pessoas eram torturadas. Então, imagine só você sob tortura, pode confessar até que o que você não fez, né? E tudo que se tinha, né, para você condenar alguém era a palavra da pessoa que o acusava. Então, era muito fácil você acusar alguém de ter sido responsável por uma possessão demoníaca ou de ter alguma relação com bruxaria, etc. Mas era muito difícil você negar essa acusação. Há um outro estudo também, a religião e o declínio da magia, de Keith Thomas, em que ele vai falar sobre a mesma questão, agora na perspectiva da Inglaterra. Nesse texto, ele fala, né, que há uma forte relação entre a percepção de mundo pagã, né, que havia lá na Inglaterra e o que vai acontecer depois que o cristianismo passa a ser a religião
hegemônica e oficial no que chamamos hoje de Reino Unido, certo? Por que isso acontece? Do mesmo modo que existe a possibilidade, né, de interferência no mundo natural através de forças sobrenaturais, o que já existia na tradição inglesa há muitos e muitos séculos, do mesmo modo havia algo parecido dentro da crença da religião cristã. Vemos, por exemplo, a crença nos santos, né? E cada santo tem ali uma propriedade e você orando para esse santo, você vai poder ser curado de algum mal, né? Como, por exemplo, São Cristóvão é um santo que acreditava-se naquela época que se você rezasse para ele, você a cada vez ganharia um dia novo de imunidade diante de cada peste. Então observe que isso também vai acontecer em outros campos, como lá tem lá o São Longuinho, né, quando você esquece alguma coisa e tal. E isso tudo é concorrência entre o que a magia popular fazia e o que a religião fazia. Então eles tinham uma concorrência diante dos mesmos problemas. A peste também era algo que se acreditava que ocorria por conta de uma intervenção divina, tipo um castigo. Então você rezava, você fazia procissão, você rezava para o santo X e Y para que a peste passasse. E são ideias muito parecidas a que tem dessa magia pagã e dessa magia cristã, que nem sempre ela era hegemônica, é bem verdade, às vezes ela era combatida, mas em circunstâncias muito específicas ela foi utilizada como um instrumento de reforço da fé. Um outro assunto tratado pelos magos da aldeia, né, era a questão relacionada à saúde. Eles eram os médicos da época, né, que se tinha à disposição. A medicina, que não era lá essas coisas, era muito cara. Quem era pobre buscava ajuda com o wise man, que é nada mais, nada menos do que um mago da aldeia. E este camarada se assemelha ao que vemos hoje aí com o curandeiro, né, ou com a benzedeira. Até hoje ainda temos uma relação assim aqui, de modo que você está com um mal te assolando e você vai na benzedeira, a benzedeira vai e resolve o seu problema, né? Então, o mago era mais ou menos isso, era razoavelmente aceito socialmente. Então, raramente eles eram punidos por fazer magia, ao contrário das bruxas, né? Porque eles tinham ali um papel social muito importante, tinham prestígio na sociedade e tal. Isso vai mudando o estado de coisas a partir do momento que acontece a Reforma Protestante e há uma reinterpretação da Bíblia de modo que se diz que na Bíblia não tem nada falando sobre a possibilidade de haver milagres realizados por seres humanos comuns. O tempo dos milagres passou. Deus poderia muito bem mudar o estado de coisas, se ele quisesse, mas ele preferia não interferir. Então, a partir do momento que os protestantes passam a ser a religião hegemônica dentro ali do Reino Unido, a magia ela vai declinar em algum nível, mas ela não vai morrer, de fato. Inclusive a ideia de providência divina, de predestinação, são ideias que ainda vão permanecer muito forte na tradição da Inglaterra. Do mesmo modo que a magia, a bruxaria também era aceita na Inglaterra desde tempos muito longínquos, né, pelas tradições antigas, pelos povos que lá habitavam, e isso vai ser confirmado e reforçado a partir do momento que o cristianismo chega lá. Só que a bruxaria ela vai ter dois sentidos diferentes, né? Para as tradições pagãs antigas, bruxaria era você poder interferir na ordem do cosmos e fazer mal para alguém, embora também houvesse a magia branca e tal. Para o cristão, isso tinha a ver com a ideia de pacto com o demônio. E isso era reforçado a partir dessa perspectiva cristã, porque havia, né, a ideia e isso reforçava a crença que eles tinham com o sagrado. O mesmo acontece também com a ideia de fantasma, né, que já havia há muito tempo ali na Inglaterra. E isso vai ter uma relação muito direta com questões da nossa vida concreta. Os cristãos acreditavam nisso porque partiam do pressuposto de que as almas não iam para o céu ou para o inferno diretamente, pois havia um meio termo, né, que era o purgatório, e às vezes essas almas voltavam aqui vagando para resolver algum problema, ou porque não tinha se encontrado ainda.
Isso, na cultura popular inglesa, vai ter uma dimensão mais pragmática, de modo que os fantasmas voltam aqui para resolver certos problemas que estão presentes aqui no mundo dos vivos, né? Havia uma legislação na Inglaterra que dizia que a vontade do morto devia ser respeitada no caso de da pessoa falecer e a divisão de bens. Então, havia muita relevância dos mortos sobre a vida dos vivos. Então, aparecia em espíritos, supostamente, né, fantasmas, explicando o que eles queriam de fato e reclamando do porquê não fizeram valer a vontade dele, que foi declarada antes dele falecer. Do mesmo modo, também se resolvia crimes assim, né? O cara lá, o morto, vinha e ele era tipo, até testemunha às vezes no crime e contava, olha só, aconteceu isso de fato. Ou ele mostrava onde que estava, alguma coisa que estava escondida. Então ele aparece em diversas situações. Com a chegada do protestantismo, essa ideia de purgatório cai e eles falam que espírito não podia rolar naquele universo, que não havia nada que justificasse. Óbvio que isso se mantém por muito tempo ainda na crença popular inglesa. Só que as coisas vão mudando de figura com o passar do tempo. Isso nós vamos ver, por exemplo, na obra de Hamlet, né? Em que o fantasma é um dos personagens principais. Então não vai sumir de uma vez a crença em fantasma na Inglaterra, né? Segundo o nosso autor, né, o Keith Thomas, isso acontece porque era um período em que havia muita peste, muita doença rolando ali na Inglaterra, de modo em que as pessoas morriam muito jovens, né? E essa falta que fazia, né, essa ruptura drástica fazia com que permanecesse uma crença, né, em que esse espírito pudesse comunicar de alguma forma. Isso foi mudando a partir do momento em que a expectativa de vida aumenta e as pessoas passam a morrer muito velhas, de modo que elas vão definhando ainda durante a vida. E o papel delas na sociedade passa a ser muito limitado ou nenhum, né, no fim da vida, né? Ela passa a ter uma vida reclusa, passa a não ter energia mais, então não faz sentido mais você pensar no fantasma de um cara que não consegue fazer coisa alguma. Então, essa ideia de fantasma acaba caindo por terra. Ao mesmo tempo, intelectuais como Thomas Hobbes e Descartes vão mudar gradativamente o estado de coisas. Thomas Hobbes, por exemplo, acreditava no materialismo, de modo que nada que não seja corpóreo podia ser dado como verdadeiro. Ao passo que Descartes também vai fazer um recorte em que ele vai considerar tanto corpo quanto espírito como duas coisas que estão no plano imanente, natural. Por essa época, existia uma outra crença, uma superstição que era vista de uma forma mais séria pela intelectualidade do tempo, que era a astrologia, né? Então haviam estudos sérios, muito complexos, para explicar qual é a correlação que havia entre o movimento das estrelas e a nossa vida particular. Só que, passado um tempo, viu-se, a partir do desenvolvimento da ciência, que nem o universo era estático, né? Com a descoberta, né, do mecanicismo do Newton e tal, e também com a evolução de equipamentos como o telescópio, percebe-se que, por exemplo, as estrelas são finitas, né? Com as nebulosas e tal, percebemos que o universo não é estático e coisas novas acontecem o tempo todo. Percebemos que o universo era muito maior do que se imaginava, então não faz sentido você definir a vida de uma pessoa a partir do movimento de algumas poucas estrelas, não é mesmo? Uma outra crença também que rolava nesse período, né, era nos duendes. Sim, os ingleses acreditavam em duendes. Os duendes, eles não eram a princípio vistos como a gente entende hoje, né? Eles nem eram pequenos, né? Eles eram vistos como espíritos bons ou maus que estavam vagando por aí. Essa crença, progressivamente, ela foi perdendo força, mas ela se mantém, por exemplo, na Irlanda, né? Em que tem lá os leprechauns, que é aquele que a gente conhece, né? Aqueles doentes pequenininhos, né? De 50 centímetros, e eles têm a função social, né? De resolver certas coisas da nossa vida cotidiana particular. Então tem todo um código moral em cima disso, assim como tem também os fantasmas, né?
eles vêm para resolver um problema, né? Fazer uma vingança em relação a uma coisa ruim que aconteceu. A mesma coisa os doentes também aparecem em situações específicas, né? Como, por exemplo, quando o cara estava mudando um trabalho, né? Aí aparece lá o duende lá para encher o saco dele. Ou quando ele está praticando luxúria, aí chega lá o duende e dá uma cutucada nele. Então, tem todo o código moral, ele está ali, ele tem uma função social, ele serve para que a sociedade funcione da melhor forma. Kate Thomas, ele vai explicar esse declínio da magia através de um argumento usado por Malinowski, o importante antropólogo que viveu aí no século XX. Ele vai dizer que essas crenças, elas têm a ver com uma cultura camponesa. E a partir do momento que as pessoas se mudam para a cidade e passam a ter outras formas de lidar com o mundo, já não faz sentido mais aquelas crenças que haviam antigamente. Como, por exemplo, os magos, eles conseguiam prever quem cometia um crime, certo? E isso através de um universo limitado de pessoas em que era fácil apontar o que estava acontecendo. Mas pensa só numa cidade grande, né? Quantas pessoas tem? É impossível você saber a existência de todas as pessoas que estão circulando por ali, então fica cada vez mais impossível resolver um problema dessa magnitude. Outra coisa que rola também, né, é o desenvolvimento paulatino do conhecimento científico, numa visão mais imanente de mundo que você vai ver presente no empirismo, no racionalismo, em que o sobrenatural já não tem vez. E essas ideias vão ser dominantes entre a intelectualidade do século XVII e nos séculos subsequentes. Kate Thomas fala, no entanto, que essa teoria do Malinowski, né, sobre essas crenças em superstições como bruxas e magia, etc., elas estarem associadas a uma cultura camponesa, ela não está totalmente certa, pois ela se mantém ainda de algum modo nas grandes cidades. Ele cita algumas situações, como por exemplo a metalurgia, né, que é uma coisa muito importante dentro da sociedade industrial. Ela também é de certa forma endeusada, né? Então tem um quê de magia, né, que rola nisso e tal. E vai ver também que há uma crença muito forte entre a população que vivia em Londres, por exemplo, na magia, em coisas nesse sentido. Mas ele vai mostrar que há uma evolução técnica também que está rolando, a ciência ela se desenvolve, se descobre, por exemplo, que os cometas eles obedecem a uma órbita regular, então isso não tem a ver com um mau agouro ou um presságio de alguma coisa. Então, progressivamente vamos explicando problemas do mundo natural a partir de explicações causais do mundo natural e não mais de forças sobrenaturais. A medicina vai ter avanços significativos com a obra sobre circulação sanguínea de Harvey e também com a obra O Homem-Máquina de Lametrie. Do mesmo modo, vão inventar protocolos sanitários que vão diminuir ali o número de mortes e tal, a expectativa de vida. Tudo isso vai mudar, né, o estado de coisa em relação à crença em forças sobrenaturais. Mas isso não vai, como bem diz Kate Thomas, acabar com a magia de vez. E muito menos com a religião, né, ou da alquimia. Então vemos ainda muito forte a presença dessas explicações de mundo, né? Por exemplo, como nós observamos aí na pandemia, né, com uma série de medicamentos que chegam aí e são provados, né, depois que eles não fazem sentido nenhum e as pessoas ainda continuam implorando para poder usar com uma fé inabalável em algo que foi demonstrado falível pela razão. Então, a magia, ela sempre vai fazer parte da nossa vida ainda de alguma forma. É o que eu tinha para falar por hora, pessoal. Até a próxima. Tchau.